Olá, meus amigos, satisfação em estar convosco. Obrigado por sua sintonia, obrigado porque você está conosco. Eu tenho certeza que nós vamos apreciar o que nós iremos assim comentar nesta manhã de sábado. Com certeza vai ser memorável para todos nós. Essa live de hoje, ela é assim, a live do mês de outubro e a live que dá início a uma fase nova. Nós estamos entrando na fase verde aqui no estado de São Paulo. Isso quer dizer que muitas pessoas já poderão voltar às igrejas. E talvez nós façamos lives de forma assim mais esporádica. Mas estarmos diante de Deus é sempre um privilégio muito grande. Um professor querendo mostrar para os alunos que nós reagimos de maneira diferente a certas situações, ele colocou diante dos alunos 3 vasilhas. Uma vasilha com uma água bem quente, uma vasilha, a segunda vasilha com uma água bem gelada e a terceira vasilha com uma água morna. Ele então fez o seguinte, disse: vamos medir a temperatura dessas 3 vasilhas. Um rapaz observou o seguinte: professor, o senhor vai me perdoar, mas para que nós possamos medir a temperatura destas águas, precisamos de um termômetro. Ele disse: muito bem lembrado, mas como não temos nenhum termômetro aqui, vamos usar então as nossas mãos para avaliarmos a temperatura dessas 3 vasilhas. Chamou um aluno e disse para o aluno: coloque sua mão na água quente, por favor. O aluno colocou até o máximo suportável. Aí o professor disse: agora coloque a sua mão na terceira vasilha de água morna. O rapaz colocou a mão na água morna e o professor perguntou: qual a temperatura dessa água? Ele disse: gelada. Para mim está gelada. Depois de colocar a mão na água quente e colocar na água morna, para mim essa vasilha está com a água assim gelada. O professor disse: então vamos ao segundo aluno. Chamou o segundo e disse: coloque agora a sua mão na água gelada e deixe o máximo seco que você puder suportar. O rapaz colocou a mão na água gelada e depois o professor disse: agora coloque a mão na terceira vasilha da água morna. Ele colocou a mão na terceira vasilha. O professor disse: qual é a temperatura dessa terceira vasilha? Ele disse: extremamente quente. O professor disse: então vamos concluir aqui uma coisa. A temperatura da terceira vasilha não mudou, continua morna. E então o que eu quero ensinar a vocês aqui é o seguinte: eu peguei 2 alunos para medir reações diferentes. O primeiro aluno, a mão dele ficou na água quente. E quando ele colocou na água morna, pareceu que a água morna estava fria, gelada. O segundo veio da mão, assim, da água gelada. E quando ele colocou na água morna, lhe pareceu quente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nesta vida, dependendo de como nós estamos internamente, quente ou frio, nós reagimos diante de uma mensagem ou de uma situação de maneira diferente. Ou seja, quando você vai na igreja, se a sua temperatura espiritual está quente, você chega lá e você tem uma reação para a mensagem que está ouvindo. Se você está com o coração frio, espiritualmente frio, a sua recepção para uma mensagem é totalmente diferente. O que nós aprendemos com isso é que nós vamos à igreja e por isso existe assim uma sequência. Você chega à igreja, deve primeiro fazer uma meditação, você deve primeiro aquietar o seu espírito, depois então canta-se um hino na igreja e depois então existe a parte de louvores e depois então a parte de oração. Tudo isso para preparar o nosso coração para que todos estejam no mesmo nível espiritual, na mesma temperatura para a recepção da mensagem. Mesmo assim, as pessoas reagem de maneira diferente a uma mensagem. Eu espero que nessa live o seu coração esteja aquecido para que você possa reagir de maneira positiva à mensagem que vamos transmitir, que tem o título Um Cântico na Escuridão. Por isso, fiquei pensando quantas coisas acontecem em nossa vida de uma forma imediata que nós não conseguimos prever, nem sequer nos preparar. Lembra daquele vídeo que passou numa reportagem, quando um homem na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, ele estava andando com sua esposa, havia saído do hospital, e andando na calçada com sua esposa, de repente um caminhão passou e o pneu do caminhão soltou da roda, dos parafusos, e aquele homem andando na calçada, aquele pneu bateu nas costas dele, prostrou aquele homem no chão.
ele sofreu escoriações e fraturas até no tórax, foi uma batida no chão. Graças a Deus foi socorrido de maneira rápida e voltou para o hospital de onde havia saído. Não teria imaginar que ele iria sofrer aquele impacto saindo de um hospital. Olha como a vida é incerta e como muitas vezes as tragédias, as circunstâncias nos alcançam de maneira tão rápida que nós não conseguimos reagir assim de uma forma positiva no momento do impacto em que nós estamos passando. Por isso que eu digo às pessoas, as tragédias não escolhe hora, não escolhe lugar, não escolhe pessoa, não escolhe credo, não escolhe cor da pele. As tragédias, quando acontecem, muitas vezes de imediato, ela nos colhe de uma maneira que somente a forma como nós reagimos é que vai determinar a forma como sairemos daquela situação, daquele problema. Então é possível a pessoa dizer o seguinte: se eu estou passando por uma situação hoje, a forma como eu vou reagir, como eu recepciono, a forma como eu estou, se eu estou quente ou frio internamente, é que vai determinar se é a forma como você vai sair do outro lado do problema, da circunstância. Para que nós possamos entender isso, nós temos que olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Os últimos dias de Jesus foram marcantes e nos ensinam como Jesus enfrentou problemas e como nós podemos enfrentar problemas hoje, dificuldades, e reagirmos de maneira positiva diante das dificuldades. O Senhor Jesus, nos últimos dias, ele teve assim uma reação a tudo que iria acontecer, que vai nos ensinar uma lição profunda nesta live de hoje, nessa transmissão. Para isso, nós temos que ler o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, para entendermos como podemos reagir às situações da vida que nos acontecem de maneira inesperada. Filipenses 4, verso 7. Diz assim o apóstolo Paulo: a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essas são palavras muito poderosas para serem consideradas por todos nós. Esse é um conselho importante. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isto, eu poderia dizer, é o grande segredo de reagirmos a situações intempestivas da vida quando nos acontece. Imagine você deita no dia seguinte, a pessoa está com um AVC e vai para o hospital e dá o desespero na pessoa. Porque a pessoa já pensa que vai ficar inválido, que toda uma família depende dele e a pessoa começa então a entrar no choro, no desespero, numa ansiedade, piorando até o caso da pessoa. A pessoa deita e de manhã está com uma bactéria fortíssima que lhe ataca o organismo, ele tem que ser internado de maneira rápida em um hospital. Tudo isso acontece de maneira inesperada. Agora, a forma como nós reagimos depende do que nós temos dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Por isso, essa fórmula nos faz enfrentar assim as surpresas da vida assim de maneira plena, porque Deus nos ensina, através desse verso, como obter a vitória nos problemas da vida se nós olharmos para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Um dia, um menino, hoje já é um homem formado, mas ele contou que quando ele era menino, ele via o avô subir no sótão várias vezes. E ele então subiu junto com o avô uma das vezes. Ele achou uma coisa interessante. Ele viu o avô criava canários. Ele viu quando o avô pegou um canário numa gaiola, colocou sobre uma mesa e colocou um pano bem escuro sobre a gaiola, deixando o pássaro na mais completa escuridão. E diz que o avô esperou um instante e quando tudo ficou quieto, o avô começou a assobiar uma canção. E o interessante é que ele percebeu que o canário começou a também tentar imitar aquela melodia que o avô estava assobiando. Ele subiu outras vezes e viu que o canário estava sendo treinado a assobiar uma canção igual ao que seu dono estava também assobiando. Ele ficou olhando e disse: sabe o que está acontecendo aqui? Disse: vô, o que é que o senhor está fazendo? Ele disse: estou ensinando o canário a cantar um cântico na escuridão, a assobiar na escuridão. Ele disse: levei isso para toda a vida, o cântico na escuridão. E ele disse: muitas vezes passei por situações na vida onde a escuridão baixou sobre a minha vida. Eu me lembrava do meu avô ensinando o canário. Ele dizia: eu aprendi a cantar um cântico na escuridão.
Deus deseja nos ensinar a confiar nele. Deus deseja nos ensinar a assim, colocar nossa mão nas mãos dele, de maneira que nós possamos assim caminhar junto com ele. Ele ensinou Jesus a confiar nele. A mãe de Jesus ensinou a confiar em Deus de maneira plena. Foi através dos ensinamentos da mãe de Jesus e do pai de Jesus, humanos, que Jesus aprendeu a confiar tanto em Deus. E sua trajetória terrestre foi uma trajetória de sucesso. Uma das maiores lições da vida é aprender a confiar quando nós não entendemos os acontecimentos que estão se abatendo sobre nós. Quando tudo parece escuro, quando a jornada parece ser mais difícil, quando o caminho parece ser obscuro, sem saída, nós então aprendemos através do exemplo de Jesus a encontrar uma saída quando não existe saída. Thomas Madison era um rapaz estudante de engenharia, tinha um bom emprego, com uma chance de uma boa promoção. Thomas Madison tinha uma noiva maravilhosa que o amava, marcaram até o casamento. Mas numa manhã, em Nova York, ao cruzar uma das ruas de Nova York, Thomas Madison parou no meio da rua, ficou paralisado. Ele acabara de ficar completamente cego. Uma bactéria fortíssima atacou o seu nervo óptico e Thomas Madison ficou cego, parado no meio da rua, pedindo ajuda para que alguém pudesse ajudá-lo a atravessar a rua. Ele ficou estático, não enxergava mais nada. Foi levado a um oftalmologista, que determinou e declarou o diagnóstico. Realmente, o nervo óptico foi rompido, não há mais chance de fazer nenhuma recuperação. Thomas Madison viu o seu mundo desabar de imediato. Dependia da visão para o emprego dele, perdeu o emprego. Foi levado até a casa da noiva, conversou com ela e disse: olha, você não é obrigado a ficar comigo, porque eu agora sou um homem deficiente, eu não sei quando vou trabalhar. Se nós nos casarmos, você vai ter que me sustentar. Então eu vou deixar você livre para escolher. Se você quiser ficar comigo, eu lhe agradeço. Se você não quiser ficar comigo, eu também vou ser seu amigo da mesma forma, eu vou entender. Pois a noiva disse: me perdoe, Thomas, mas eu não vou casar com uma pessoa deficiente. Isso foi um choque muito grande para Thomas. Ele ficou na casa dele, no quartinho dele, na mais completa obscuridade. Foi aí então que alguém chegou para ele e disse: Thomas, Deus tem um plano para a sua vida. Ensinou a ele sobre Jesus Cristo. E Thomas viu nisso uma luz para a sua vida. E ele começou a cantar um cântico na escuridão. Thomas Madison se tornou escritor de hinos evangélicos. Pode procurar no Inário, você vai encontrar muitos hinos, na harpa cristã também, muitos hinos de Thomas Madison. Este homem que aprendeu um cântico na escuridão, como Helen Keller também. Um oftalmologista pingou um colírio errado no olho dela e acabou ficando cega. Menina ainda. No entanto, ela compôs mais de 800 hinos, porque ela descobriu um cântico na escuridão. Então, a nossa proposta hoje é o que fazer quando estamos na escuridão? Aprender o cântico. Na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os filipenses, ele fala de uma paz. A paz que supera todo entendimento vai guardar o vosso coração e a vossa mente. O apóstolo Paulo fala da razão e ele fala da emoção. Guardará o vosso coração, aqui está a emoção. E guardará a vossa mente, aqui está a razão. Porque nós sabemos muito bem que muitas situações da vida que nos acometem nos fazem baixar a fronte, nos jogam no fundo do poço, nos jogam no chão. Muitas pessoas hoje têm síndrome do pânico, têm, por exemplo, depressão fortíssima, não conseguem se superar, tomam remédios fortíssimos e não conseguem viver uma vida mais normal, tudo com remédio controlado. Por quê? Porque não teve condições de bloquear um problema na sua mente e no seu coração. E o apóstolo Paulo diz assim: a paz de Deus, olha que remédio, a paz de Deus que supera todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é fantástico, porque quando as perplexidades e as provações da vida nos confundem, a nossa fé se apega nas promessas divinas. Muitas vezes nós não entenderemos o que está nos acontecendo, porque a vida tem alegrias, tem tristeza, tem vitórias, tem derrota. Olha no Facebook, vê as pessoas postando ali nos seus stories, nos seus status,
idas à praia, brincando na areia, e de repente você vê lá, luto, estou de luto. Veja, a alegria da vida é superada pelo luto. De repente o sucesso é superado pela derrota em alguma situação da vida. Porque a vida tem essa surpresa. O que você faria se você soubesse, por exemplo, que amanhã você perderia a sua liberdade? O que você faria se amanhã você se desse conta de que seu melhor amigo vai trair você e vai contar seus segredos para todo mundo? O que você faria se a religião na qual você foi criado, em meio da qual você foi inspirado, dentro da qual você fez muitas contribuições, o que você faria se você soubesse que você seria assim discriminado por essa religião, por essa instituição, e você assim seria até excluído de pertencer a essa instituição? Você deu a vida praticamente por essa instituição e de repente eles excluem você. O que você faria? Como você reagiria se de súbito você fosse zombado por todo mundo? Se de súbito você tivesse sua honra jogada assim na sarjeta, seu nome jogado no lixo, ser mal falado por todo mundo? O que você faria se de repente você sofresse uma violência, se tomasse uma surra no meio da rua sem entender por quê? Se você fosse violentado ou violentada, o que você faria? Mas qual seria a sua atitude se você soubesse antecipadamente que tudo isso lhe aconteceria nos próximos dias? Com certeza você se preveniria. Peraí, eu não posso falar isso com essa pessoa, eu não posso ir naquele lugar. Se você soubesse antecipadamente que tudo isso lhe aconteceria, você com certeza iria criar um meio de prevenção para que isso não acontecesse. Queridos, houve um dia na vida de Jesus, quando ele olhou para o futuro, que ele só conseguia ver coisas absurdas e sofrimento que estavam esperando à frente. Por isso, tudo isso que eu acabo de referir aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Um amigo o traiu, ele tomou uma surra sem esperar, ele assim foi excluído da religião dele, que ele fez tudo pelas pessoas. Ele assim sofreu uma violentação da parte das pessoas, os amigos o abandonaram. Tudo isso Jesus passou. No dia seguinte, Jesus, quando olhou para o futuro, ele viu que no dia seguinte seria o dia que tudo isso iria acontecer com ele. No dia seguinte seria o dia do Getsemane. O dia seguinte de Jesus seria o dia da depressão, seria o dia do encaramujar da alma, seria o dia da descida, seria ao fundo do poço, seria o dia do choro, seria o dia do gemido, seria o dia da solidão profunda, seria o dia do abandono dos amigos. Quando Jesus olhou para o futuro e ele viu que no dia seguinte ele passaria por tudo isso, olha, ele sabia que seria o dia em que ele choraria, em que ele pediria, em que ele reclamaria, em que ele iria solicitar dos amigos apoio, mas os amigos estariam dormindo. Ele levou os amigos para o jardim e disse: vigiai comigo aqui. E quando Jesus voltou, os amigos estavam dormindo. Será que o sofrimento que ele estava passando não valia pelo menos o investimento de uns poucos minutos dos seus amigos orando por ele? E por isso ele se sentiu tão solitário naquela luta no Getsemane, a ponto de transpirar sangue. O dia seguinte para Jesus seria o dia em que Pedro dormiria, enquanto ele iria transpirar sangue. Seria o dia que Pedro negaria vergonhosamente 3 vezes, mesmo jurando que nunca faria isso. O dia seguinte seria o dia da traição, dia no qual Judas Iscariotes, discípulo, apóstolo, amigo amado, o trocaria por algumas moedas. Judas, que fora investido de autoridade espiritual. Judas, que foi investido de uma autoridade assim que Jesus deu a ele, para que ele pudesse abençoar pessoas, para que ele pudesse ter poder de expulsar demônio. Foi o homem que viveu as grandes emoções ao lado de Jesus. Infelizmente, Judas traiu o seu melhor amigo, seu mestre espiritual. E Jesus sabia que isso ia acontecer no dia seguinte. Judas pensou que iria assustar Jesus, entregando-o para os sacerdotes. Mas foi ele que se assustou, quando percebeu que Jesus não reagiu ao plano que ele havia montado. O dia seguinte de Jesus seria o dia do desgosto, ao se ver trocado por um bandido que fazia mal para todo mundo.
E ele fazia o bem para todo mundo. Jesus fazia o bem para todo mundo. Mesmo para os inimigos, ele fazia o bem. E agora ele ia ser trocado por um bandido, que era o terror ali de Jerusalém. No dia seguinte, Jesus ouviria a grande pergunta que iria doer na sua alma: quem vocês querem que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Vamos ler esse texto que está em Lucas 18, de 18 a 23, diz assim: mas todos clamaram a uma só voz, dizendo: fora com este Jesus, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma revolta na cidade e de um homicídio. Mais uma vez, pois falou-lhe Pilatos ao povo, dizendo, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes então pela terceira vez, pois que, dizendo: que mal fez esse homem? Eu não achei nele crime algum, nenhuma culpa de morte. Vou castigá-lo e vou soltá-lo em seguida. Mas diz o verso 23, mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que Jesus fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. E tudo isso Jesus sabia que iria acontecer. Que dia terrível seria o dia seguinte para Jesus. Dia de ser trocado de maneira vil por um bandido. Dia de ser abandonado pelo povo que ele havia ajudado. Dia de ser escarnecido pelos soldados que iriam escarnecer de sua realeza, colocando-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. O dia seguinte seria o dia da cruz. Seria o dia da violação, seria o dia da profanação física, o dia da agressão, o dia de ser judiado, o dia de ser objeto de escárnio. O que você faria se soubesse que no dia seguinte da sua vida você passaria por todas essas coisas? O que você faria se soubesse o que o aguardava, o que o aguardaria no dia seguinte? Que você teria depressão, que você iria receber uma facada, que você iria ser traído, que você iria ser julgado, que você iria ser excluído da instituição onde você era membro, onde você seria desprezado, seria rejeitado por todo mundo, e você veria a ingratidão dos que receberam de você somente o bem. O que você faria se você perdesse o seu emprego? Ou você perdesse o cargo que você tem, para ser colocado no seu lugar a pessoa mais corrupta da empresa no seu lugar? Isso iria doer muito na sua alma. O que você faria se amanhã, ao entrar em um táxi, você fosse violentado, ou você fosse sequestrado e ficasse na mão de bandido? O que você faria se o seu marido chegasse alcoolizado e batesse em você e deixasse você com muitos hematomas, e se soubesse que isso iria acontecer amanhã no dia seguinte? Com certeza você iria se prevenir. Eu tenho certeza que eu não estou sendo irreal ao dizer essas coisas, nem estou falando coisas que não lhe dizem respeito. Na verdade, porque todos nós, de um modo ou de outro, nós corremos um risco de tragédia nesta vida. Queira ou não queira, nós corremos um risco, porque viver é correr o risco de uma tragédia. Estar vivo é estar assistindo à possibilidade de você então ter em sua vida conflito, injustiça, violência, roubo, desonra, calúnia, depressão e isolamento. Viver é isso. Nós estamos expostos às alegrias da vida, às coisas boas, mas às coisas ruins também. Como disse Vinícius de Moraes em uma de suas músicas, a vida é um risco e a gente sobrevive de teimoso. Assim dizia Vinícius de Moraes em uma de suas canções. Hoje nós não sabemos o que pode nos acontecer amanhã ou depois de amanhã. Porém, queridos, Jesus Cristo conhecia o futuro. Jesus Cristo sabia de tudo que iria lhe acontecer. Mesmo sabendo de tudo, isto não lhe tirou o direito de se alegrar, de abençoar pessoas, de chorar, de se alegrar com as pessoas que estavam se alegrando, de ministrar uma santa ceia, de orientar os seus discípulos, mesmo sabendo do dia seguinte. Isso não lhe tirava o privilégio de ser feliz como ele era feliz. Qual foi a atitude de Jesus na véspera do dia mau que ele iria passar? Qual foi a atitude de Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer no dia seguinte? Na véspera daquele dia trágico, na véspera do tudo ou nada, qual foi a atitude de Jesus? E essa atitude nos ensina hoje a enfrentarmos as circunstâncias da vida
e a termos um cântico na escuridão. Marcos capítulo 14, verso 22 a 24 diz assim: enquanto comiam a Santa Ceia, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós. E tomando um cálice de suco da videira, rendeu graças e deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do pacto que eu faço por muitos e que é derramado em favor de vós. Então, por essas palavras, nós podemos dizer que Jesus sabia o que iria lhe acontecer, de tudo que o aguardava. Agora leamos Marcos 14, verso 26, para entendermos a atitude positiva de Jesus diante de tudo que iria lhe acontecer no dia seguinte. E é isso que nos alegra e nos ensina nesta transmissão. Marcos 14, 26 diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus. É isso que nos impressiona na pessoa de Jesus. E é isso que deve nos ensinar, nos impressionar nessa transmissão. Queridos, o dia seguinte de Jesus seria o pior dia da sua vida. No entanto, diz a Bíblia, Jesus Cristo não deixou de cantar depois da Santa Ceia. Mesmo sabendo de tudo que o aguardava, ele não deixou a sua alegria de lado. Ele cantou um hino que alegrou o seu coração. E a pergunta é: você sabe que hino era esse que Jesus cantou? Eu vou dizer para você. E tendo cantado um hino, eu sempre me preocupei: que hino Jesus cantou? Aí eu fui pesquisar e descobri o seguinte: o hino que Jesus cantou era justamente o hino que todo judeu cantava na Páscoa. Era o Salmo 115, que está lá entre os Salmos de Davi, e que confirma o amparo de Deus para uma pessoa que confia nele e confia em Deus e não nos ídolos. O Salmo 115 foi o hino que Jesus cantou depois da Santa Ceia, mesmo tendo o dia seguinte sendo um dia terrível que o aguardava. Para o nosso conhecimento, eu vou dar uma lidinha no Salmo 115, para você ter uma ideia das palavras que Jesus cantou. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que o fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aumente o Senhor cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede vós benditos no Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Esse foi o hino que Jesus cantou. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Queridos, isso é importante que nós conheçamos nesse momento em que transmitimos aos senhores sobre o cântico na escuridão. Parece ironia cantar um hino desse da véspera do que Cristo sabia que iria acontecer no dia seguinte. Cantar um hino que falava assim do poder de Deus, da confiança. Qualquer um de nós jamais conseguiríamos fazer o que Cristo conseguiu fazer. Ter paz no momento que antecedia ao seu pior dia, ao pior dia da sua vida. Qualquer um de nós reagiríamos de forma negativa, nós nos retrairíamos,
nós nos encolheríamos, nós ficaríamos circunspectos, nós iríamos ficar assim pensativos. As pessoas iriam dizer: o que você tem? Nada, não tenho nada, sabendo de tudo que iria acontecer de mal no dia seguinte. Por isso, diante desse exemplo, precisamos perguntar: o que a vida está fazendo em nossos sentimentos? Eu encontro pessoas hoje que não são mais felizes. Eu trabalhei com uma colega, ela era extremamente amarga, uma mulher que não se abria mais para o amor, uma mulher que não queria amizade com ninguém. E um dia eu perguntei para ela: colega, o que está acontecendo com você? Por que você é assim? Ela disse: eu sou assim porque eu desacreditei de Deus. Como assim? Ela disse: eu tinha um filho, meu filho adoeceu, e eu levei ele numa igreja, no altar, disse: Deus, salva o meu filho. Meu filhinho morreu em meus braços. Por causa disso, meu marido me abandonou. Por causa disso, minha família virou o rosto para mim. Então eu não acredito mais em Deus. Querido, o que a vida está fazendo conosco? Está esfriando nosso coração? Está tirando nossa alegria de viver? Está tirando nossa capacidade de sonhar? Está assim podando a nossa vontade de amar? O que a vida está fazendo com o nosso coração? Será que os problemas da vida não estão arrancando de nós a capacidade da gente crer mais em Deus ou de crer nas pessoas? Muitas pessoas estão ficando completamente geladas em seus sentimentos. Pessoas frias, pessoas calculistas, porque a vida lhe deu tanto tombo, as pessoas lhe fizeram tanto mal, que a pessoa desacredita de tudo. Sabe, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Deus é um Deus impotente. Deus, como diz Isaías, o Senhor está dizendo: eis que o meu braço não está encolhido, nem minha mão está assim presa, que não possa salvar vocês. Então, quando a pessoa deixa que os problemas da vida interfiram na sua forma de ser feliz, ele está desacreditando no poder de Deus. Jesus Cristo nos deu um exemplo espetacular. Sabendo de tudo que iria lhe acontecer, ele não permitiu que esses problemas interferissem em sua forma de ser. Sabe, pela graça de Deus, nós seremos capazes de enfrentar o que vier, chorando ou gemendo, com louvor, com gratidão, na certeza de que Deus está conosco, nos dando um cântico na escuridão. Jesus Cristo aprendeu o cântico na escuridão. Ele sabia que o dia seguinte seria o dia de escuridão, mas naquele dia da Santa Ceia, ao conversar com os seus discípulos, ao lavar os pés de cada um deles, ao dizer para Judas o que tem para fazer, faz-o depressa, e ele olhar e ver que Judas saiu para encomendar a traição. Jesus poderia ter dito aos seus discípulos: segurem Judas, ele está indo fazer uma coisa errada, eu sei que ele... segurem Judas, prendam. Ele não fez isso, deixou que Judas fizesse tudo de forma livre. Ele sabia o que Judas estava tramando, ele conhecia o coração de Judas. Mesmo assim, não deixou que isso interferisse na sua forma maravilhosa, carinhosa de partir o pão, de dar o vinho para os seus discípulos, de abraçá-los, de chorar com eles, o choro da alegria, porque eles estavam unidos ali para os momentos que viriam para frente. Queridos, pela graça de Deus, nós podemos enfrentar muitas situações. Temos que aprender o cântico na escuridão. Pode ser que sua vida esteja, nesse momento, você esteja passando por uma escuridão. Você está se fechando. E não é essa a atitude correta. A atitude correta é fazer como Cristo fez, cantar o cântico na escuridão. Paulo e Silas, eles tinham saído de Filipos, eles foram para Filipos na Macedônia. Quando chegaram lá, eles foram presos. Foram jogados numa cadeia para serem mortos no dia seguinte. E a reação desses dois homens foi uma reação maravilhosa. Aprenderam com Jesus Cristo. Atos, capítulo 16, versos 22 a 25 diz assim: a multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando os vestidos, mandaram açoitá-los com vara, a Paulo e Silas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, lá no fundo, e lhes prendeu os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos o escutavam. Louvado seja Deus. Olha que experiência de Paulo e Silas. Lá no subsolo, no lugar mais fétido, mais imundo,
esses dois homens cantaram o cântico na escuridão. Sabe, os irmãos, o que faz uma pessoa cantar diante da tragédia? Eu vou dizer a você. A resposta é a confiança no livramento divino. Um homem que estava preso recebeu a visita de um parente seu. O parente seu lhe disse: olha, amanhã é o dia da sua execução, mas eu fui falar com o governador e ele deu perdão para você. Segura o perdão para você aqui, e na hora que o juiz determinar a sua morte, você apresenta esse perdão concedido pelo governador. O homem passou aquela noite cantando. O guarda disse: cala a boca, está ficando maluco? Vai morrer amanhã, seu doido. Quando foi no dia seguinte, o juiz chamou o acusado e disse: você está condenado, vamos ter então que fuzilar o senhor agora. Ele disse com um sorriso: sinto muito, excelência, vocês não vão poder fazer isso. Como não vão poder? Eu tenho ordem para isso, eu tenho autoridade para isso. O homem tirou de dentro ali da sua camisa um papel um pouco amarrotado. Disse: leia isto, por favor. O juiz leu, comparou a assinatura e teve que libertar aquele homem, que saiu com grande alegria. Gente, quando a gente tem segurança no poder, no livramento divino, essa é a diferença. Como é que uma pessoa pode cantar sabendo que no dia seguinte ele vai ter o pior dia da vida dele? É porque ele tem confiança no livramento divino. Isso nos faz testemunhar de que Deus nos ensina o cântico na escuridão. Quando tudo parece desabar na escuridão, os problemas dessa vida nos sobrecarregam. A pessoa emerge dos problemas com um sorriso, porque tem confiança no livramento divino. Jesus, antes do dia seguinte, cantou um hino, cantou sua vitória na cruz, cantou sua ressurreição no terceiro dia, cantou seu retorno ao céu, e naquele dia os discípulos aprenderam uma das grandes lições da sua vida. Jesus estava cantando e eles aprenderam que eles iriam cantar também um dia quando tivesse escuridão na vida deles. Pedro cantou quando estava na prisão e ele aprendeu isso com Jesus Cristo. Quando eu era pequeno, me recordo, morava na Paraíba, eu tinha meus 4 para 5 anos, nós estávamos indo para um local e o caminhão em que nós estávamos quebrou. Nós tínhamos que voltar a pé para casa, na escuridão. Estava com meu pai e ele estava com uma sacola nas costas. E ele me pegou pela mão e eu caminhava com minhas pernas pequenas na escuridão. E de súbito minhas pernas se cansaram e ele me pegou no colo. Mas eu fiquei com medo da escuridão, caminhar sozinho na escuridão. Foi então que meu pai começou a cantar uma das músicas preferidas dele. E eu fiquei ouvindo aquela música preferida. E eu percebi que o olho dele brilhava, a luz do luar, porque ele me levava no colo. E aquela música, aquele cântico, parece que modificou tudo. E quando eu percebi, nós já estávamos diante do portão do sítio do meu avô. E nós entramos então e ficamos em segurança. Mas ele ficou gravado na minha mente, o cântico na escuridão. Então quando os problemas da vida chegam, eu fico pensando, o que eu vou fazer agora? Eu me lembro o cântico na escuridão. E é possível olhar para frente e ver que existe uma saída pelo poder de Deus. Meu grande desejo é que, de alguma forma, o Espírito Santo nos ajude a cantar o hino, para que nós possamos sair para lutar, sair para a batalha, sair para a felicidade, sair para a alegria, para a independência dos nossos sentimentos e louvarmos a Deus pelo livramento. Sair, enfim, para viver a própria vida, fazer com que a vida possa valer a pena. Você que está aí me assistindo e está entristecido, talvez porque morreu algum parente seu, talvez porque você perdeu o emprego, seu carro foi roubado, talvez porque alguém traiu você está abandonado ou abandonada. Olha, é hora de você aprender o cântico da escuridão. E o cântico da escuridão é o cântico da confiança em Deus. É o cântico onde você diz assim, sabe uma coisa? Eu não vou me enterrar. Os problemas não vão me enterrar. Pelo poder de Deus eu vou renascer, eu vou levantar a cabeça, eu vou dar a volta por cima, eu vou arrumar um novo emprego, eu vou ter um novo sentimento, eu vou sair dessa situação e vou então me colocar nas mãos divinas. Estar apoiado no braço divino significa você sentir que está sendo carregado pelas mãos de Deus. Ali quando eu era pequeno, e meu pai me pegou no colo e me levou na escuridão. Ah, como foi bom! Por isso, sinta-se levado pelo braço de Deus, no colo de Deus. As pessoas vão ficar impressionadas. Como é que essa pessoa passou por tudo isso e está dessa forma?
O que aconteceu? Aconteceu que você passou a confiar em Deus. Querido, Morgan Campbell foi condenado pelo rei Luís XV a ser decapitado, porque ele acreditava em Jesus Cristo. E então Morgan Campbell ficou naquela cela, e no dia seguinte ele seria morto. Mas ele, naquele dia anterior à sua morte, ele levantou cedo, fez muitos exercícios, ele cantou, ele leu a Bíblia, ele recebeu sua filha, uma visita que lhe foi concedida, conversou bastante com ela, abraçou a menina, deu-lhe instruções, a menina saiu sorrindo da cela. Ele cantou mais uma vez e o carcereiro não aguentou. Disse, não, eu não estou acreditando, o senhor vai ser morto amanhã, sua cabeça vai ser cortada, e o senhor está nessa alegria. E Morgan Campbell falou para aquele carcereiro sobre a esperança em Cristo Jesus. E o resultado foi que aquele homem carcereiro entregou sua vida ao Senhor Jesus também. No dia seguinte, quando Morgan Campbell subiu ao cadafalso, aquela estrutura onde o carrasco espera o condenado e o condenado coloca a cabeça na guilhotina e então ali aquela lâmina desce cortando a cabeça. Morgan Campbell olhava para as pessoas com um sorriso no rosto. Fechou os olhos e a lâmina desceu. E o rosto que rolou era o rosto de um homem que morrera com satisfação. Sabe por quê? Porque era um homem que aprendeu o cântico na escuridão. Isto é fé. Isto é confiança em Deus. Isso faz com que um coração assim que esteja entristecido alcance assim a luminosidade da alegria em Jesus Cristo. Pode ser que os problemas não estejam todos resolvidos, mas você tem agora uma nova motivação para chegar do outro lado e você superar os problemas. Nesta vida tudo passa, os problemas passam, a felicidade passa também, volta de novo, novos problemas acontecem, você se fortalece quando você tem um cântico na escuridão. Você sabe como reagir, você não fica um caramujo preso dentro da casca, você sai para fora para a luta. Sabe, eu quero repetir as palavras do apóstolo Paulo, e a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente o seu coração e que Deus coloque nos seus lábios um cântico na escuridão. Eu vou orar por todos nós. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque tua palavra, como sempre, é grandiosa e nos inspira a olharmos para frente, a superarmos os problemas. Deus amado, coloca um cântico em nossos lábios para que possamos superar a depressão da escuridão, para que possamos, Senhor, superar as tristezas que muitas vezes nos envolvem. Eu suplico em nome de Jesus que o Senhor coloque em cada assistente, em cada ouvinte desta mensagem, um cântico em cada coração. Coloca, Senhor, vontade de sobreviver, de superar as dificuldades, para que as pessoas possam dizer, essa pessoa tem Deus no coração. Obrigado por esse momento de transmissão. Eu te agradeço em nome de Jesus e estendo essa bênção aos meus irmãos e amigos nesse instante. Amém, Senhor. Obrigado. Deus abençoe você. Transmita essa mensagem para outras pessoas, se foi bom para o seu coração. Divulgue. Vá lá no YouTube, se inscreva em nosso canal e transmita isso para outras pessoas. Foi um prazer muito grande transmitir mais uma mensagem para o seu coração. Obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.